Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Que essa noite possamos juntos adorar o nosso Deus. Pedir para os irmãos colocarem em pé e vamos juntos declarar: bom estarmos aqui louvando a Deus. Que juntos possamos louvar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus grandioso. Amém? Louve ao Senhor com todo o seu coração. Amém? Como corpo, como família de Cristo, nunca venha faltar no nosso meio. Como é maravilhoso, né, estarmos aqui juntos, como corpo, como família do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A igreja pode se sentar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que bom. Realmente é muito bom estarmos aqui para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Hoje pela manhã nós já estivemos aqui para tratarmos de assuntos da nossa Assembleia concernentes ao bom andamento da administração da nossa igreja. E louvado seja o Senhor por isso, e correu tudo bem. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Esse texto, ele fala da parábola dos talentos.
embora dentro do contexto em que ele esteja aqui, relacione-se principalmente à questão da vigilância e da responsabilidade de cada um mediante o retorno de Cristo. Eu quero vincular esse texto com a nossa mensagem também desta noite. Hoje nós vamos falar sobre os reflexos de uma vida controlada pelo Espírito, falando sobre as relações no trabalho. Mateus 25, a partir do verso 14, diz: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar? Ó Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais uma oportunidade, privilégio que aqui, ó Deus, o Senhor nos concede. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, por essa semana que se passou e essa semana que se inicia. E como é bom realmente, ó Pai, estarmos aqui para juntos louvarmos e bendizermos o teu santo nome, agradecendo ao Senhor pela tua bondade e pela tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, receba todo o nosso louvor e adoração, e que o teu Espírito Santo, ó Pai, tenha liberdade, ó Deus, de atuar aqui em nosso meio. E realmente, ó Deus, estejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos, aquilo, ó Deus, que o Senhor tem, ó Pai, a tratar conosco nesta noite, nos louvores, nas orações e principalmente através, ó Pai, da ministração da tua palavra. Abençoa o teu povo, ó Deus, abençoa a tua igreja e toma, ó Deus, o nosso coração nas tuas mãos. Nós colocamos isso diante do Senhor, agradecido no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amados. Vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Pedir mais uma vez que os irmãos se coloquem em pé. Essa música diz: bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Que realmente possamos estar sempre buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Porque aquele que o busca, o achará. Né? Então o Senhor está sempre pronto, de braços abertos, a nos receber, a nos amparar. Basta realmente a gente buscá-lo de todo o nosso coração. Amém?
coração, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. E toda a minha alma, eu vivo só pra ti, Senhor. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas todos os dias, Senhor. Faz o teu querer em mim. Amém, Jesus. Graças te damos, Pai. Obrigada, Senhor, por essa noite, Deus, em que teu povo, Pai, reunidos aqui, Senhor, te louva, Pai, te agradece, Deus, porque tu, Senhor, tem cumprido a tua vontade nas nossas vidas, Pai. E dia após dia, Deus, nós podemos ver, Pai, o teu cuidado, Deus. Podemos ver, Pai, que o Senhor tem nos sustentado, Senhor.
que a cada manhã, Deus, a cada dia que a gente acorda, que a gente abre os nossos olhos, Deus, podemos pensar, Senhor, o Senhor mais um dia me sustentou. Por isso, Deus, nós somos alegres, Pai. Nosso coração nessa noite, Deus, se enche de gratidão, Pai, porque o Senhor não nos abandona, Deus, mesmo nós sendo pecadores, Pai, mesmo nós não sendo merecedores do Teu amor, Pai. O Senhor é misericordioso, Deus. Te pedimos, Pai, que o Senhor nessa noite, Deus, traga a Sua palavra, Pai, de encontro, Senhor, com o nosso coração, e que ao final desse culto, Deus, nós saiamos daqui, Pai, revigorados, Pai, com ânimo de vida, Deus, porque o Senhor cuida de nós. E Deus, fale, Senhor, através da palavra do pastor, Senhor, aos nossos corações e também, Deus, às nossas crianças, Pai. Nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, Pai, e a sua misericórdia dura para sempre, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos nessa noite. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Amém. Muito bem, irmãos. Salmo de número 103, ele diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Nós louvamos ao Senhor, irmãos, e temos motivos realmente para engrandecer e agradecer aquilo que Ele tem feito por nós. Nós temos orado, colocado diante de Deus algumas necessidades que nós temos aqui apresentado, para que o Senhor entre com a tua providência. Estivemos orando pela vida da irmã Edi, e hoje ela está aqui, ocupando o lugarzinho dela ali. Eu falo que o lugar dela está reservado, está guardado. Eu fico muito feliz dela estar aqui com a gente, agora um pouco melhor, né, irmã? Sem aquelas dores terríveis que tinha anteriormente, já com a cirurgia feita. Agora é orar pela recuperação da nossa irmã. Mas também temos motivos para continuar também orando, não só agradecendo, que é a vida do nosso irmão Lúcio. Nós já temos orado, intercedido. Hoje pela manhã ele esteve aqui conosco na Assembleia, mas não veio hoje à noite, que ele tem ficado ali com a perna bastante inchada também. Nós precisamos continuar clamando ao Senhor pela vida do nosso irmão Lúcio. E o Igor aí, eu estou vendo que o rapaz está com o braço enfaixado, né, Igor? Andou aprontando durante a semana, hein? Mas vamos colocar aí diante de Deus, para Deus estar abençoando também. Eu queria chamar aqui a irmã Marta para estar orando, agradecendo pela vida da irmã Edi, continuar orando pela recuperação, apresentar a vida do nosso irmão Lúcio diante do Senhor. E se você tem algo também para colocar aí na presença dele, faça isso nesse momento. Nos rendemos a Ti, Senhor, diante da Tua majestade, do Teu poder, diante do Teu amor tão grande por nós, aquele amor sacrificial, que na cruz do Calvário, Senhor, Tu fizeste uma obra tremenda, nos atraindo a Ti mesmo, fazendo morrer para nós mesmos. Te damos graça, Senhor, pela salvação tão grande. Te damos graça por quem Tu és. Tu és um Deus fiel, maravilhoso, um Deus tremendo, um Deus magnífico, um Deus que conhece os nossos corações, um Deus que sempre, Senhor, nos atrai com cordas de amor. Muito obrigada, Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos pela vida da nossa irmã Edi, Pai,
por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor, pela recuperação dela. Muito obrigada, Senhor, pela cirurgia que ela fez, pela tua boa mão sobre ela, Deus. Continua, Espírito Santo, por favor, ajudando a Edi, Senhor, a recuperar dessa cirurgia, Senhor. Que todos os ligamentos, os tendões, Senhor, a parte linfática, tudo entra no eixo como era antes, Pai. Nós sabemos que tu tens poder para curar, para salvar, para libertar. Por isso nós te damos graças. Nós oramos também pelo nosso irmão Lúcio, Pai. Em nome de Jesus, repreendemos todo mal, todo espírito de enfermidade na vida dele, Senhor, sobre a parte circulatória. Que o Senhor venha, Senhor, conduzir o seu tratamento, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a vida dele com o teu poder. Nós te damos graça pela vida do Igor também. Senhor, recupere por completo o braço dele, Pai. Te damos graça pelos nossos irmãos aqui, Senhor, aqueles que não puderam vir. Senhor, muito obrigado pela família 7 que se reúne neste lugar. Obrigado pelo teu amor incondicional sobre nós. Muito obrigada porque tu és um Deus que opera milagres e maravilhas. Tu faz, Senhor, que os nossos olhos cada dia sejam abertos para te conhecer ainda mais. Oh Deus, muito obrigado pela tua presença em nossas vidas. A tua presença, como diz a tua palavra, irá conosco por onde quer que andemos. Nós te somos gratos, Senhor, pela tua provisão, porque nós temos contentamento em ti. Obrigada, Jesus, porque tu és maravilhoso. Obrigada, nós não temos nem palavras para te agradecer. Tudo aquilo que o Senhor tem feito. Faz de nós servos, Pai, que possamos cada dia mais servir a ti, Pai. Em espírito e em verdade, que possamos servir ao irmão, servir aquele que ainda não te conhece, Pai. Levanta cada um de nós como um adorador, Senhor. Te agradecemos. Fale conosco através da tua santa e doce palavra. Que Jesus sempre seja o centro das nossas vidas e da tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmã. Convido vocês a abrirem suas Bíblias na carta de Efésios, capítulo 6. Hoje nós vamos meditar do versículo 5 até o versículo 9, ainda dando continuidade na relação dos reflexos de uma vida controlada pelo Espírito. E hoje falaremos sobre as relações no trabalho. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 5. Diz a palavra: Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne e com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Muito bem, irmãos, nesse trecho, Paulo vai apresentar para nós a sua última ilustração sobre esse princípio da submissão mútua que é produzida na vida daquele que tem uma vida cheia do Espírito Santo. Conforme nós já começamos lá no capítulo 5, a partir do versículo 15 em diante, em especial o versículo 21, quando diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E depois ele começa a fazer uma relação de como se dá
essa sujeição mediante ali uma vida controlada pelo Espírito Santo no relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos e agora entre servos e senhores. Paulo fala justamente sobre essa importância de estarmos sujeitos uns aos outros em respeito e temor diante de Cristo. E é claro que isso se estende então também às relações de trabalho. A Bíblia, ela começa a falar em trabalho assim que começa a falar sobre tudo o que foi criado. Desde o primeiro versículo de Gênesis capítulo 1 em diante, a Bíblia começa a falar sobre trabalho. E isso mostra o quão importante ele é e o quão fundamental ele é na nossa vida. No começo de tudo, Deus se dedicou ao trabalho. Deus foi o primeiro ali a exercer o seu trabalho na criação. Porque a Bíblia, ela começa a falar em trabalho assim que ela começa a falar sobre a criação. O trabalho, irmãos, ele não é algo ruim que surgiu depois, e nem é uma tarefa que foi criada apenas para nós como seres humanos, que estaria, digamos assim, abaixo da grandeza de Deus. Não, muito pelo contrário. Deus trabalhou porque isso lhe trouxe prazer e lhe trouxe alegria. Quando ele termina a sua criação, ou seja, quando ele termina todo o seu trabalho de trazer à existência todas as coisas, ele olha para tudo aquilo que ele fez e ele diz: eis que tudo é muito bom. Ou seja, eu estou muito feliz pelo resultado daquilo que foi produzido. Deus tinha prazer no trabalho que ele estava realizando. E nenhum ser criado por Deus foi criado para ser ocioso, ou seja, para não fazer nada. O serviço e o trabalho são a porção designada por Deus para cada criatura que foi criada por Ele. O segundo capítulo de Gênesis mostra para nós que Deus, ele trabalha não somente para criar, mas ele também trabalha para cuidar da sua criação. No primeiro capítulo nós temos a descrição do trabalho de Deus criando todas as coisas. No segundo capítulo nós temos ali o trabalho de Deus provendo, cuidando da sua criação. E é exatamente isso que os teólogos chamam de providência. Ou seja, esse cuidado que Deus tem com aquilo que Ele criou. E Deus criou seres humanos e depois trabalha para o bem deles como sendo o seu provedor. Nós sabemos, irmãos, que nós vemos Deus não apenas trabalhando, mas chamando trabalhadores para continuar a sua obra. Deus não apenas trabalha, mas Ele também chama aqueles que Ele criou para dar continuidade ao trabalho de sua obra. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, no versículo 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E depois no capítulo 2, versículo 15, diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então veja que nós vemos Deus não apenas trabalhando, mas também chamando trabalhadores para continuar a sua obra. Deus, ele deixou a criação com um grande potencial para esse cultivo que as pessoas elas teriam de se desenvolver
através do trabalho que eles iriam realizar. E a implicação, irmãos, é que enquanto Deus, ele trabalha para nós como sendo o nosso provedor, nós também trabalhamos para ele, enquanto ele trabalha por nosso intermédio. Olha como as coisas elas se ligam. Deus trabalha como nosso provedor, nós trabalhamos para ele e Deus trabalha por nosso intermédio. Nós podemos perceber que é interessante você refletir como muitas vezes as pessoas veem o trabalho como algo negativo, como uma obrigação pesada, e alguns veem até mesmo como se fosse uma punição. Só que quando a gente olha para a palavra e olhamos para a história da criação, nós percebemos que Deus, ele já havia incorporado o trabalho lá no Jardim do Éden. Nós lemos aqui no capítulo 2, versículo 15, que Deus tomou ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e guardar. Ou seja, Deus deu um trabalho para o homem fazer. Só que o que nos surpreende, irmãos, é que o trabalho, ele não é uma consequência da queda de Adão. Eu me lembro que muitas vezes as pessoas falavam assim, poxa, depois que Adão pecou, a gente teve que começar a trabalhar, porque quando estava no paraíso estava tudo tranquilo. Porém, no paraíso o homem também trabalhava. Ele também foi colocado ali para exercer a sua responsabilidade. Então o trabalho, ele não veio como consequência da queda de Adão, mas ele é uma parte fundamental da bênção que Deus oferece para nós. O livro de Provérbios, no capítulo 10, verso 22, ele diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Ou seja, quando Deus abençoa, ele não apenas fornece o que nós precisamos, mas ele também nos dá alegria e contentamento para desfrutarmos da bênção que ele nos concede. É por isso que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Porque Deus é quem nos abençoa e ele dá o que a gente precisa, também concedendo essa alegria, esse contentamento, para que você possa desfrutar dessa bênção que Deus tem derramado sobre a sua vida. O pecado de Adão, o que ele fez na verdade, é alterar radicalmente a natureza do trabalho. Porque ao desobedecer a Deus, ele não apenas se rebelou, mas ele também trouxe consequências à terra e também a toda a criação. Porque, irmãos, antes a terra produzia frutos abundantemente, oferecendo tudo de forma muito generosa. Contudo, depois da queda, o trabalho se tornou árduo. Depois da queda, o trabalho se tornou doloroso, necessário para a sobrevivência. Aqui mesmo em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 17, diz assim: e a Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então o que nós percebemos aqui é que depois da queda, o trabalho se tornou algo penoso de se fazer. Deus deixa bem claro: no suor do teu rosto obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá
cardos e abrolhos. E você então, com o suor do teu rosto, comerás do teu pão. Então nós percebemos que a vida passou a ser bem diferente daquela vida que Adão e Eva conheciam quando eles estavam no paraíso, quando eles estavam no jardim do Éden. Porque o trabalho se tornou difícil, porque tanto nós quanto o mundo ao nosso redor passamos a sentir os efeitos da queda e o distanciamento de Deus. Quando você vai para Romanos, capítulo 8, carta de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 20, o texto diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós passamos a sentir os efeitos da queda, assim como toda a criação também passou a sentir. É por isso que não nos deve nos surpreender as dificuldades e as dores que o trabalho hoje nos traz. Porque ele vem como resultado da queda. Porque muitas vezes o trabalho pode nos deixar cansados, o trabalho pode nos deixar frustrados e se tornar então um desafio constante em nossas vidas. Agora Deus, Ele não nos deu o trabalho para nos prejudicar ou para prejudicarmos uns aos outros. Deus nos deu o trabalho para sustentar as nossas famílias, para sustentar as nossas vidas. Deus nos deu o trabalho para investir no reino e para ajudar outras pessoas. Só que, infelizmente, a natureza egoísta do ser humano, ela distorce os propósitos de Deus. Então, da mesma forma como acontece nos relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, as relações ficaram então distorcidas. Em todos os aspectos da vida, o plano de Deus, irmãos, envolve autoridade e submissão. Duas coisas que são fundamentais nas relações de trabalho, segundo aquilo que a Bíblia nos apresenta. Porque, para evitar o caos, é necessário que alguém esteja liderando e outras pessoas estejam seguindo. Porque senão acontece igual o livro de Juízes, cada um faz o que dá na sua cabeça. Cada um faz o que quer e da forma como quer. Paulo aqui, na carta de Efésios, ele ensina que isso se aplica a senhores e servos, assim como se aplicou a maridos e esposas, pais e filhos, que reflete esses papéis que foram designados por Deus. Só que essa autoridade, ela não se baseia em superioridade, mas sim na responsabilidade que Deus dá para ser usada segundo os seus propósitos. Por que Deus, ele dá autoridade para alguém? Para que ele seja superior sobre a outra pessoa? Não, de forma alguma. Isso tem a ver com a responsabilidade que Deus concede a essa pessoa para que ela sirva a Deus segundo os seus propósitos. Por isso que a submissão, ela é mútua. Ela não é unidirecional, ou seja, ela não está apenas num sentido, a não ser em relação a Deus. O que isso significa? Isso significa que dentro desse contexto que nós estamos olhando aqui hoje, nas relações de trabalho,
tanto o empregador quanto o empregado têm responsabilidades e obrigações um para com o outro. O empregado, ele deve cumprir com as responsabilidades do seu trabalho, e o empregador deve se submeter a princípios de justiça, ética, moralidade, reconhecendo então a dignidade e o valor dos seus empregados. Essa é a relação que deve existir entre empregado e empregador. O empregado cumpre com a sua responsabilidade. E o empregador, ele precisa agir com ética, com justiça, moralidade e reconhecer a dignidade e o valor dos seus empregados. Nessa passagem que nós lemos aqui, Paulo, ele continua a lidar, como eu disse, com os efeitos práticos de uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida de alguém que é dirigido, controlado pelo Espírito Santo, sem o qual nenhum dos padrões justos de Deus pode ser satisfeito, inclusive aqueles que regulam as relações entre empregado e o empregador. A primeira coisa que eu destaco aqui nesse texto é a atitude do servo em relação ao seu Senhor. E você vai perceber ali que Senhor tem um S maiúsculo e tem um S minúsculo. Porque essa relação, ela está vinculada não somente ao empregador, mas diretamente com o Senhor. Do versículo 5 até o versículo 7, ele diz: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Quando nós estudamos um texto como esse, nós precisamos entender o contexto em que essas pessoas estavam inseridas. Nos tempos do apóstolo Paulo, a escravidão era uma coisa muito comum e geralmente era também muito abusiva. Para vocês terem uma ideia, nas culturas tanto grega quanto romana, a maioria dos escravos não tinham direitos legais e eram tratados como mercadorias. Você já deve ter assistido os filmes bíblicos, onde as pessoas estão ali no mercado, e dentro daquele mercado você tem ali um local onde os escravos são vendidos como se fossem mercadorias. Apenas isso, mercadorias. Os cidadãos romanos, eles viam o trabalho como algo indigno. O império dependia do trabalho escravo. Os escravos, eles eram comprados, eles eram vendidos e descartados de forma desumana, como se eles fossem apenas objetos ou ferramentas. Essa era a condição de um escravo naquela época. Ou seja, enquanto me serve, tudo bem. A partir do momento em que ele não tem nenhuma utilidade para mim, eu descarto. Eu simplesmente jogo isso fora como se fosse um objeto ou uma ferramenta. Os irmãos terem uma ideia, a única diferença do escravo acima dos animais ou das ferramentas é que eles podiam falar. Essa era a única diferença do escravo naquela época. É que ele tinha a boca para falar. Agora, o que nós percebemos é que o Novo Testamento, ele não se concentra na reforma de sistemas trabalhistas, até porque naquela época nem tinha isso. Não tinha esse negócio de carteira assinada, direitos legais, não tinha nada disso. Então, o Novo Testamento, ele não se concentra na reforma de sistemas trabalhistas, porque essa não é a raiz do problema.
O problema não é reformar o sistema. A verdadeira razão, a verdadeira questão aqui, ela está no coração. O problema é o coração. Porque, irmãos, um coração corrupto pode arruinar qualquer sistema que se tente implantar, enquanto corações justos podem mudar relacionamentos. Não importa qual é o sistema, por melhor que ele seja, mas se for uma pessoa corrupta que estiver por trás daquilo ali, ela vai corromper esse sistema. Você pode ter certeza disso. O livro de Provérbios nos traz alguns princípios relacionados a isso. Provérbios capítulo 13, não sei se foi esse o texto que eu coloquei aí no slide, mas no versículo 23 diz assim: a terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. Depois você vai para Provérbios capítulo 28, versículo 12. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. E no capítulo 29, versículo 2, diz assim: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Por melhor que seja o sistema, mas se há um coração corrupto por trás daquilo ali, aquele sistema vai ser corrompido. Pode ter certeza disso. Por isso que o foco da Bíblia não está em reformar o sistema. O foco da Bíblia está em trabalhar no coração das pessoas. Porque se os corações não forem transformados, as pessoas encontrarão formas de oprimir os outros, independente da existência da escravidão. Mas sempre haverá um meio de oprimir outras pessoas. Só que, por outro lado, quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, as suas relações elas serão justas, as suas relações elas serão harmoniosas, independente do sistema em que ela está vivendo. Mesmo que o sistema seja corrompido, mas se a pessoa tem uma vida debaixo da submissão do Espírito Santo, ela vai ter uma vida justa e harmoniosa. Assim como as necessidades, irmãos, fundamentais do ser humano, elas são espirituais. Por isso que é exatamente nessa área que Paulo se concentra aqui. Paulo, quando ele fala da relação entre empregados e empregadores, ele não está tentando mudar o sistema. Não é isso que ele está tentando fazer. Ele está trabalhando no coração daquelas pessoas que vivem debaixo daquele sistema de escravidão. Porque o verdadeiro cristão, ele é chamado para ter um comportamento correto. O verdadeiro cristão, ele é chamado para ter a perspectiva correta, a atitude certa, com um compromisso certo que vai refletir o seu relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso que a principal obrigação de um cristão é agradar a Deus e dar bom testemunho da sua fé. Essa é a obrigação de um cristão. E no contexto aqui, dentro do seu ambiente de trabalho. É você agradar a Deus e dar bom testemunho da sua fé. O apóstolo Paulo, ele ensina que uma forma de fazer isso é obedecer voluntariamente a quem se trabalha. Então, ser cristão deve tornar a pessoa um trabalhador mais produtível e mais agradável. As pessoas, elas são menos propensas a ouvir o testemunho de um cristão que faz um trabalho de má qualidade ou que se queixa constantemente. Sabe aquele tipo de pessoa
que só reclama do patrão? Sabe aquele tipo de pessoa que só reclama do trabalho que executa? Como que uma pessoa como essa vai dar um bom testemunho da sua fé no ambiente onde ela está? Porque se ela só sabe reclamar do patrão, só sabe reclamar do salário, só sabe reclamar das suas condições de trabalho. Se um cristão não suporta o seu emprego, ele deve considerar mudar. Mas enquanto ele estiver empregado, ele deve dar o seu melhor. Independente de como está o seu ambiente de trabalho. Ah, mas eu não gosto do meu chefe. Eu não vou com a cara dele. Mas se você tem a sua fé em Jesus, faça o seu melhor assim mesmo. Ah, mas o ambiente onde eu trabalho, ele é muito pesado. Não importa. Você, como um cristão, você precisa dar o seu melhor no seu trabalho. Você quer um exemplo disso? Nós temos uma história lá no Antigo Testamento de um jovem que foi vendido como escravo. E ele foi comprado por um oficial do Egito. Ele poderia reclamar. Ele poderia ali achar que ele estava sendo injustiçado. Mas o que foi que ele fez? Ele deu o seu melhor. Ele cumpriu com a sua responsabilidade. A tal ponto que o próprio patrão dele deixou para ele toda a administração da casa dele. Tamanho foi o testemunho que ele deu do trabalho que ele executava. O patrão confiava tanto nele que diz assim, olha, cuida de tudo. Só te peço uma coisa, não mexe com a minha mulher, mas o resto aqui eu deixo tudo nas tuas mãos. E ele foi fiel. Ele foi fiel. Agora, aonde essa fidelidade o levou? Infelizmente, a única coisa que o patrão havia proibido dele tocar, ele não tocou. Mas a mulher ficava todos os dias ali na cabeça dele. Até chegar a um ponto em que, numa situação ali, um acontecido, ele foi então jogado dentro de uma prisão. Agora se coloca no lugar dessa pessoa. Poxa, eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo o que eu realmente posso, eu estou aqui confiando em Deus, descansando no Senhor, procurando dar bom testemunho da minha fé, e qual é a recompensa que eu tenho? Eu vou parar na prisão. Eu vou parar na prisão. Agora imagine você na prisão. O que você poderia fazer? Você poderia reclamar. Reclamar da injustiça, reclamar ali que você, sabe, as pessoas não sabem ver realmente a pessoa quem você é, o trabalho que você, o bom trabalho que você faz. Ele podia estar reclamando. Mas o que foi que ele fez? Ele trabalhou tão bem na prisão que o carcereiro que cuidava da prisão fez o quê? Cuida de tudo aqui para mim. Eu confio em você. E foi isso que ele fez. Como bom prisioneiro, ele se tornou um excelente funcionário. Eu coloquei uma coisa aqui, irmãos, para vocês pensarem, e com certeza vocês já devem saber de quem eu estou falando. José no Egito. Com relação ao trabalho, irmãos, como eu coloquei aqui, se um cristão não suporta o seu emprego, ele deve considerar mudar, mas enquanto estiver empregado, ele deve dar o seu melhor.
Existem 3 coisas que você pode fazer. Primeiro, melhorar a sua atitude e melhorar a sua capacidade. Você não gosta do seu trabalho, mas ainda assim melhora a sua atitude. Continua dando o seu melhor. E melhora a sua capacidade, começa a investir na capacidade daquilo que você está fazendo. Comece realmente ali a pensar em coisas que podem levar você a crescer. Mas se ainda assim isso não acontecer, então você aceita, mas sem reclamar. A grande questão aqui é que a forma como você pensa e fala sobre o seu trabalho ou o ambiente de trabalho pode afetar como você se sente em relação ao que você faz e ao seu trabalho. Porque quando você reclama constantemente, a sua mente ela começa a se acostumar com essa ideia negativa. Porque se você acorda todo dia e pensa assim, que saco, vou ter que ir trabalhar hoje. Nossa, que saco, eu vou ter que aguentar aquele chefe falando na minha cabeça. Nossa, tem aquele colega de trabalho lá que é difícil conviver com ele. Se você já vai com esse tipo de pensamento, qual é o tipo de ambiente que você vai trazer para você mesmo? Péssimo. Você já vai ali chegar muitas vezes com a cara amarrada. Você já vai ali, se aquela pessoa já chegar perto de você já vai criar aquela cara que tipo assim, você de novo? Então, muitas vezes, quando você reclama constantemente, a sua mente começa a se acostumar com essa ideia, ou seja, isso significa que em vez de você ver as coisas boas que podem existir no seu trabalho, você só foca nas coisas ruins. José poderia só focar nas coisas ruins. Poxa, os meus irmãos me venderam, agora eu sou escravo. Consegui um trabalho, um bom trabalho, estou crescendo dentro do meu trabalho. Só que, infelizmente, eu fui injustiçado. Poxa, eu estou aqui na prisão. Eu sempre dei o meu melhor. E olha onde eu fui parar. Então, ou você melhora a sua atitude, ou melhora a sua capacidade, ou você aceita sem reclamar, ou então você muda. Você muda a sua postura, ou então muda de lugar. Ou você muda a sua postura, ou você muda o seu lugar. Porque, irmãos, tem pessoas que se contentam em ficar num trabalho ruim, porque pensam que o salário compensa. Não, o trabalho é ruim, mas o salário é bom. Eu sempre adotei um princípio para a minha vida em relação às questões de trabalho. Que é justamente o princípio que a Bíblia ensina. Primeiro, que o trabalho que eu faço para o Senhor. Então eu tenho que dar o meu melhor. Independentemente do patrão que eu tenha. Se ele é bom, se ele é ruim. E o patrão ser bom ou ruim depende da sua perspectiva, de como você se relaciona com ele. Porque muitas vezes o fato de alguém ter tido uma experiência ruim com aquela pessoa, não significa que você também vai ter. Deixa eu te dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Na época que eu trabalhava na farmácia, a gente vivia às vezes mudando de filial, e tinha um gerente que o pessoal só falava mal dele. Falava que era ruim, que era difícil trabalhar com ele, que era um cara que só reclamava das coisas.
E teve até um dia que eu liguei e cheguei até meio quase a discutir com ele no telefone. Só que aí aconteceu de eu ser transferido e ir trabalhar justamente com quem? Com essa pessoa. Se eu fosse na perspectiva da experiência do que os outros falavam a respeito dele, porque eles conviveram com essa pessoa e a experiência não foi boa, eu com certeza chegaria lá com uma perspectiva de que é um saco trabalhar com esse cara. Mas eu falei, eu não vou com essa mentalidade. Primeiro que eu não conheço, eu só tive uma vez ali com uma conversa por telefone. Então eu vou conviver com ele, eu vou conhecer quem é essa pessoa. E eu vou fazer o meu melhor naquilo que Deus tem me colocado nas mãos. Irmãos, eu desenvolvi uma amizade com esse gerente. Uma amizade tão boa que eu comecei a evangelizá-lo. E ele começou a fazer comigo exatamente o que Potifar estava fazendo com José. Porque às vezes ele saía ali para tomar um cafezinho, ele entregava o cartão gerencial, que era para liberar algumas coisas lá no caixa, ele chegava para mim, olha, cuida aqui, eu vou ali tomar um café. Essa é a diferença, irmãos. Ou você muda a sua postura, ou você muda de lugar. Tem muita gente que se contenta em ficar num trabalho ruim só por causa do salário bom que tem. Mas muitas vezes isso traz somente a questão de que o dinheiro, ele não compra a sua paz, ele não compra a sua saúde. Então pensem nisso, ou você melhora, ou você aceita, ou você muda. Porque a forma como um crente se dedica ao seu trabalho reflete a sua relação com Deus, independente de quem seja o seu chefe ou seu empregador. Veja o que Pedro vai dizer na sua carta, 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Então não importa o que quer que seja que você faça, não importa quem seja o seu chefe ou o chefe do seu chefe, o que você faz em sua profissão, você precisa entender que em primeiro lugar ele deve ser feito como algo que é feito para o Rei Jesus. Ele é o seu verdadeiro Senhor. Ele é o seu verdadeiro Senhor. Então veja que é Ele quem colocou o trabalho neste momento da sua vida. E é para Ele que você basicamente trabalha. Então quando alguém pergunta, para quem você trabalha? Para o Rei Jesus. Em que empresa você trabalha? No reino de Deus. É isso que você tem que ter em mente. Para quem você trabalha? Eu trabalho para o Rei Jesus. E para que empresa você trabalha? Para o reino de Deus. E Ele me colocou nessa empresa justamente porque eu trabalho para Ele, para fazer o reino dEle avançar dentro deste lugar. Entenda, irmãos, que a não ser que o trabalho exija que você faça algo que contrarie os princípios e valores do reino de Deus, então faça o que precisa ser feito e dê o seu melhor. Porque o reconhecimento que você recebe se reflete
na glória que Deus recebe através da sua vida e do seu testemunho. Deus é glorificado através da sua vida e do testemunho que você dá no ambiente do trabalho em que você está. Essa atitude de serviço genuíno reflete justamente um coração que busca agradar a Deus acima de todas as coisas. É a Deus a quem nós agradamos, conforme Paulo vai dizer aqui, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Eu vou trazer aqui uma aplicação desse ponto para vocês entenderem um pouquinho. Eu vou usar aqui nomes fictícios, tá? Eu tenho aqui João, ele tem um ambiente de trabalho desafiador, em que as pessoas nem sempre são reconhecidas pelo que faz. Contudo, ele decide adotar uma atitude positiva, refletindo o seu relacionamento com Deus. Então, ao invés dele reclamar, ele se dedica a fazer o seu melhor. Ele chega mais cedo, ele ajuda os colegas, ele propõe sugestões de melhoria. A sua postura inspira outros e transforma o ambiente, mostrando que um cristão pode trabalhar com excelência independentemente das circunstâncias. Pela sua postura, ele tem a oportunidade de compartilhar a sua fé, impactando positivamente aqueles ao seu redor e promovendo um ambiente muito mais harmonioso. Então, seja, irmãos, em nosso trabalho, em casa, ou em qualquer posição que nós ocupemos, nós somos chamados a servir com integridade, fidelidade e dedicação. Então, precisamos lembrar que ao trabalharmos com dedicação e honestidade, nós estamos, na verdade, servindo a Deus. Então, para você pensar, que tal você começar a ver o seu emprego e a sua responsabilidade como um ministério aonde você pode glorificar o Senhor? Deus não te colocou ali por acaso. Deus não te deu esse trabalho por acaso. Veja isso como um ministério para você glorificar a Deus. A segunda coisa que eu destaco aqui é que a verdadeira recompensa pelo trabalho bem feito, ele vem do Senhor. O versículo 8 diz, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. A principal preocupação de um cristão no trabalho deve ser fazê-lo da melhor forma para glorificar a Deus, como se ele estivesse servindo a Cristo. Porque estar cheio do Espírito, irmãos, resulta em ser um trabalhador confiável, produtivo, cooperativo. Quando um cristão ele se submete ao Espírito, as suas ações refletem a obediência a Cristo, que é tanto a fonte quanto o objetivo do seu esforço. Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz assim, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aí você vai para 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, um servo que realmente entende a sua responsabilidade e o seu trabalho, que é feito para o Senhor, e ele realiza tudo por amor a Cristo, com o poder de Cristo e para a glória de Cristo. Conforme Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Porque uma pessoa que não consegue ser fiel e zelosa no trabalho que lhe é dado para fazer, ela não pode esperar receber
uma chamada para um trabalho mais influente. Se você é um empregado desleixado, que só chega atrasado, que faz aquele serviço mal feito, não reclame se você não recebe uma promoção, não reclame se você não recebe um aumento. Porque você nem está fazendo nem a sua parte. Veja só o que diz Provérbios, capítulo 29. Deixa eu ver se é isso mesmo. 22, aliás, perdão. Verso 29. Diz assim: vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe. Ou seja, ao nos esforçarmos e mostrarmos excelência em nossas atividades, nós podemos ser notados por pessoas em posições de autoridade que podem nos levar a promoções, reconhecimento e respeito. Quando você faz o que precisa ser feito, as pessoas vão reconhecer isso. Sabe esse gerente com quem eu fui trabalhar, que as pessoas tinham feito a caveira dele para mim, falando que era ruim trabalhar com ele, que era um péssimo chefe? Comigo foi exatamente o contrário. Eu desenvolvi uma boa amizade com ele. Ao ponto de, quando ele foi para ser transferido de filial, o supervisor disse para ele, ó, nós estamos fazendo algumas mudanças e a gente vai transferir você de filial. Qual foi a primeira pessoa que ele pensou em levar junto com ele? Foi o que ele disse para o supervisor: eu vou. Eu não estou falando isso, irmãos, porque eu nem costumo dar muito testemunho pessoal para não dar a ideia de que a gente está querendo se engrandecer, mas como eu falo, é a glória de Deus revelada na nossa vida, quando a gente faz o que precisa ser feito. Deus, Ele honra, Deus, Ele recompensa. Ele diz assim, olha, eu vou, mas eu quero que o Fernando vá junto comigo, porque eu confio no trabalho dele. É isso que acontece, é exatamente isso que o texto de Provérbios 22, 29 diz. Vês a um homem perito na sua obra, perante rei será posto, não entre a plebe. Então veja que um crente fiel, ele não se contenta em fazer apenas o mínimo do trabalho. E ele nem se esforça apenas quando está sendo observado. Ele sempre dá o seu melhor, independente de quem é que está por perto. Você já viu aquele tipo de funcionário que quando o chefe não está perto, ele não faz nada, praticamente nada, é um relaxado. Mas quando ele sabe que o chefe, ou o supervisor, ou um gerente, ou o presidente da empresa vai estar ali, ele muda a postura dele. Ele é outra pessoa. Ele faz tudo. Como se ele quisesse ser notado. E é exatamente o que ele está buscando. Mas um verdadeiro crente fiel, ele não se contenta em fazer o mínimo apenas quando está sendo observado. Ele dá o seu melhor, independente de quem está por perto. Porque o seu empenho não depende de promoções. O seu empenho não depende de aumento. Ele não busca agradar aos outros ou promover a ele mesmo. Pelo contrário, ele trabalha com dedicação, porque isso é a vontade de Deus e reflete o desejo sincero do seu coração. Novamente, em Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, o empregador, ele não pode reconhecer ou valorizar um bom trabalho realizado, seja por indiferença ou porque alguém tomou o crédito. Muitas vezes acontece isso, por mais que você faça o seu melhor, você nem é reconhecido. Isso pode acontecer. Só que Deus vê tudo e Deus recompensa.
Nenhuma boa ação feita no nome de Deus para a glória de Deus passa despercebida ou deixa de receber a bênção de Deus. Pode ter certeza disso. Hebreus, capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Irmãos, o nosso trabalho, a nossa dedicação não passa despercebida aos olhos de Deus, e Ele é o justo recompensador de todos os nossos esforços. Se você espera a recompensa das pessoas, é porque você busca agradar as pessoas e obter o reconhecimento das pessoas, e não agradar a Deus e ter o reconhecimento de Deus. Uma aplicação aqui, para tornar isso mais claro. Maria é uma funcionária que decide glorificar a Deus no seu trabalho, comprometendo-se a ser confiável, produtiva e cooperativa. Ela se esforça para entregar resultados de alta qualidade, mesmo sem reconhecimento imediato, porque a sua perspectiva não está nas coisas desta terra, mas em agradar a Deus. Ao ajudar os colegas e manter uma atitude positiva, sua ética de trabalho é notada. Ela é levando ela a ser promovida a uma posição de liderança. O exemplo de Maria mostra que a dedicação a Deus no trabalho pode resultar em reconhecimento e oportunidades, inspirando outros ao seu redor. O que isso nos ensina? Devemos nos encorajar uns aos outros a manter uma perspectiva eterna em tudo o que nós fazemos. Porque isso significa, irmãos, que nossas ações, ela tem consequências não só neste mundo, ela tem consequências eternas no reino de Deus. Então, ao enfrentarmos desafios ou injustiça, que possamos lembrar que o nosso trabalho é para o Senhor, é Ele quem nos recompensa. É Ele quem dá o reconhecimento. E em último lugar, todos prestaremos contas a Deus das responsabilidades que temos em nossas mãos. O versículo 9 diz: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. No começo eu li ali a parábola dos talentos, onde o Senhor confiou a cada um, segundo a capacidade de cada um, um talento. Aquele que foi concedido ali 5 talentos, ele fez o quê? Ele multiplicou os seus talentos. Aquele que foi dado 2 talentos, ele fez o quê? Ele multiplicou os seus talentos. Aquele que foi dado apenas 1 talento, o que ele fez? Nada. E qual foi a recompensa dele? Servo mau e infiel. Essa relação entre um empregador cristão e seus empregados deve ser guiada pelo mesmo desejo de obedecer e agradar a Deus, que caracteriza a relação de um trabalhador cristão com o seu chefe. O empregador exerce a sua autoridade como ao Senhor, e o empregado, ele se submete a essa autoridade como ao Senhor. Irmãos, isso demonstra uma submissão mútua, onde todos se colocam sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. A principal responsabilidade de um empregador cristão, assim como a de um empregado cristão, é fazer a vontade de Deus e refletir Cristo em suas ações. Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 5, verso 16, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Senhor que está nos céus.
O empregador cristão toma decisões de negócios com base na justiça, verdade e honestidade. Ele busca manifestar a natureza e a vontade de Deus em tudo o que ele faz. Então, quando ele lida com os seus empregados, ele considera tanto o bem-estar dos seus empregados quanto os interesses do seu negócio, tratando-os de forma justa, porque é isso que Deus espera. Ele respeita, porque ao fazê-lo, ele está honrando ao Senhor. Irmãos, essa mensagem, ela nos ensina que todos, independente da posição que ocupa, são responsáveis diante de Deus e vão receber a devida recompensa. Se você voltar aqui para o texto de Colossenses, capítulo 3, verso 24 e 25, diz assim: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Não há espaço, irmãos, para abusos de poder ou injustiça, porque somos todos iguais aos olhos do Senhor. O que nos diferencia são as nossas responsabilidades. Você não é melhor do que o seu empregado só porque você é patrão. Você só tem mais responsabilidade do que ele. É isso que a Bíblia nos mostra. O empregador cristão fiel que entende que é um servo ao lado de seus colaboradores, compartilha a mesma responsabilidade diante de Jesus. Ele reconhece diante de Deus que não é mais importante ou digno do que o menor dos seus funcionários, porque ele sabe que Deus não faz distinção entre as pessoas. Ele entende que a posição que ele ocupa não lhe torna melhor do que o outro, mas que os seus privilégios refletem as suas responsabilidades. Quem é patrão precisa entender que, apesar de ser patrão diante de Deus, ele também é um servo. E um dia ele vai prestar contas do trabalho que ele também fez. Por isso que a autoridade, irmãos, dada ao patrão, ela é dada pelo Senhor, mas como uma oportunidade de servir e não de oprimir. O chefe cristão que se esquece que tem um Senhor no céu, a quem vai prestar contas, ele fracassou em ser um bom patrão e dar a honra que Deus merece. Jesus disse que para exercer a autoridade é preciso, antes de tudo, ser um servo e que toda a autoridade ela é dada por Deus. Quando ele estava diante de Pilatos, ele disse, Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de pecado maior. Você como patrão, dono do seu negócio, você também é servo, servo de Cristo. Você também vai prestar contas do seu trabalho. E aqui eu trago uma aplicação para nós entendermos isso. Ana é uma empresária cristã. Lidera sua empresa com princípios cristãos, buscando agradar a Deus nos seus relacionamentos. Ela busca promover um ambiente de respeito mútuo, realizando reuniões para ouvir os funcionários e oferecer apoio em momentos difíceis. Ana toma decisões justas e honestas, recusando práticas desonestas e resolve conflitos de forma respeitosa. Ao tratar seus empregados com dignidade, ela honra a Deus e cria um ambiente de trabalho positivo e produtivo. Que os líderes, eles levem a sério essa responsabilidade. Devemos, irmãos, buscar a justiça e a igualdade em todas as nossas relações. Devemos cultivar o respeito e a dignidade em todos os nossos relacionamentos e entender que todos somos servos de Cristo. O seu trabalho, ele é acima de tudo um ato de culto a Deus, que chamou você e equipou você para realizar esse trabalho.
Você já parou para pensar nisso, que o seu trabalho é um ato de culto a Deus? O seu trabalho é um ato de culto a Deus. Porque o problema, irmãos, não está no trabalho que você realiza, desde que esse trabalho não seja feito de forma ilícita e desonesta. Mas, como eu disse, o problema está no coração. O trabalho foi dado como uma bênção de Deus para nós, mas por causa do pecado ele é visto como uma maldição. O trabalho no mundo caído pode ser infrutífero e sem sentido, porque nada neste mundo pode nos proporcionar uma verdadeira vida significativa. Mas se colocarmos a nossa confiança no trabalho, nas conquistas, nos prazeres ou qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer, a gente vai viver com ansiedade e frustração. Mas isso não significa que você não deva realizar um bom trabalho. Você deve fazer o seu melhor para o Senhor. Porque quando nós encaramos o nosso trabalho como uma forma de servir a Cristo, nós encontramos um verdadeiro equilíbrio, onde não há exageros, onde não há descuido. Por isso, irmãos, o trabalho se torna uma maneira de você agradar a Deus, contribuindo para a obra dele no mundo. O trabalho não deve ser visto como a única fonte de satisfação ou como mal a ser suportado, mas você deve encará-lo como uma oportunidade. Que oportunidade? De servir a Jesus. Como você tem encarado o seu trabalho? Ele é um peso? Ele é um fardo? Ou ele é uma oportunidade? Ele é um ministério que Deus coloca na sua mão para que você possa servi-lo. E Deus seja honrado e glorificado. E no momento certo, Ele também vai honrar a você, quando você executa um excelente trabalho. Que nós possamos ser bons trabalhadores no lugar aonde Deus tem nos colocado. Independente se você é patrão ou é empregado, mas que você glorifique ao Senhor naquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, nos ensina através da tua palavra, nos exortando, ó Deus, e nos confrontando com as responsabilidades, ó Deus, que nos são colocadas em nossas mãos. Hoje nós vimos a importância que temos de reconhecer e o trabalho que o Senhor nos dá é bênção do Senhor. E o trabalho que o Senhor nos dá é uma oportunidade de poder servi-lo, de glorificar o teu nome, de te honrar, de fazer Cristo conhecido através das nossas vidas. Que possamos ser, ó Deus, bons trabalhadores, que cumprem com as responsabilidades e que fazem muito mais, ó Deus, além disso. Mas não porque ele está procurando agradar, ó Deus, aos homens, mas sim porque ele procura agradar ao Senhor. E o Senhor, ó Deus, exige excelência de nós em tudo o que nós fazemos, para que o Senhor seja glorificado e exaltado. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que aqui está, ó Deus, no seu trabalho, nas suas responsabilidades. Que cada um aqui, ó Deus, possa verdadeiramente, ó Pai, fazer aquilo que precisa ser feito, e muito mais ainda, para que assim, ó Deus, o Senhor, ó Pai, seja reconhecido através da vida do teu servo, que está ali, buscando, ó Deus, cumprir com o seu papel e a sua responsabilidade, entendendo, ó Deus, que todos nós somos servos do Senhor. E um dia nós iremos prestar contas de tudo que nós fazemos.
e de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Por isso nós te louvamos e bendizemos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Eu coloquei aí no final 2 indicações de livros, se você quiser entender um pouquinho mais a relação da sua fé com o seu trabalho. Então, se você quiser entender, tem esses 2 livros que falam exatamente sobre isso. Como integrar fé e trabalho, de Timothy Keller. Então, ele coloca ali a nossa profissão a serviço do reino. E o outro livro é esse aqui, o Evangelho no Trabalho, servindo Cristo em sua profissão com um novo propósito. O autor aqui também trabalha algumas questões importantes aí nos desafios que você enfrenta no trabalho que você faz. Então, se você quiser entender um pouquinho mais, aprimorar-se um pouquinho mais, para que você possa executar o melhor trabalho naquilo que você está realizando, eu deixo essa recomendação desses 2 livros aí para vocês, tá bom? Tenho só os avisos aqui para dar. No próximo domingo, então, nós vamos ter o nosso culto de Natal, tá, irmãos? Os irmãos estão vendo aí um ambiente um pouco mais enfeitado. Agora tem as estrelas e no próximo domingo a gente tem, então, a nossa celebração de culto de Natal, já que o Natal desse ano vai cair no meio da semana, numa quarta-feira. Então, a gente vai deixar para que você possa passar aí com os seus familiares. E não esquecendo que ainda temos alguns devocionários ali. Se você ainda não pegou o seu, pegue, aproveite esse tempo aí para presentear alguém, ou de repente até para que você também seja edificado na sua vida, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos ao Senhor por este culto, este tempo, ó Deus, que nós passamos aqui juntos, exaltando e glorificando o Teu santo nome. Somos gratos a Ti pelo manifestar, ó Pai, do Teu Espírito Santo aqui em nosso meio, nos conduzindo e dirigindo as nossas vidas. Que o Senhor nos conceda, ó Pai, uma semana abençoada, ó Pai, direcionados, ó Deus, pelo Senhor, para que possamos, ó Deus, exercer, ó Pai, as nossas responsabilidades, seja em nossos lares, na escola, no trabalho, aonde nós estivermos, para que o Senhor seja exaltado e glorificado, ó Pai, acima de todas as coisas. Usa-nos, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Dá-nos sabedoria e discernimento, para que possamos, ó Pai, tomar as nossas decisões, de maneira que o Senhor, ó Pai, seja, ó Deus, glorificado em todas as coisas. Nós te louvamos por isso e te agradecemos no nome de Jesus. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Cristo, Filho, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença do Senhor.